Era uma casinha simples no final da rua, dessas antigas que tem no subúrbio mesmo, sabe? Portão de ferro enferrujado, quintal pequeno com algumas plantas que a dona anterior deixou. A casa era barata porque estava meio acabada, mas servia para mim que estava começando a vida sozinho depois que saí da casa dos meus pais. O bairro era tranquilo, desses que você vê, cachorro dormindo na calçada e criança brincando na rua até tarde. Vizinhos que cumprimentam quando você passa, sabe como é. A casa ficava numa rua sem saída, então não passava muito carro. Era o tipo de lugar que você nem pensava em ter problema com segurança. A porta da frente sempre foi um problema desde o primeiro dia. Era de madeira velha, dessas que empena com a chuva e depois não fecha direito. Quando chovia, a madeira inchava e ficava difícil de abrir. Quando secava, ficava com frestas que dava para ver a luz da rua por baixo. Eu sempre tinha que empurrar com força e dar 2 voltas na chave para ter certeza que estava bem trancada. Como eu ficava meio nervoso dormindo sozinho, principalmente nos primeiros meses, comecei a colocar um balde de plástico encostado na porta. Era um balde velho que tinha na área de serviço, desses de tinta que sobra da obra. Pensei que se alguém tentasse entrar, ia fazer barulho e eu ia acordar na hora. Era meio bobo, mas me dava uma sensação de segurança. Só que toda madrugada eu acordava e a porta estava escancarada. Assim, completamente aberta, como se alguém tivesse chegado e nem se importado em fechar atrás. E o balde continuava lá do mesmo jeito, encostadinho na porta que nem eu deixava. Nunca caiu, nunca saiu do lugar, nunca fez barulho nenhum. Isso me deixava muito confuso porque não fazia sentido nenhum. E sempre, toda manhã que isso acontecia, tinha uma pegada no chão logo na entrada. Era descalça, bem marcada no piso de cimento queimado que tinha ali na varanda. O estranho é que a pegada sempre estava meio úmida, como se a pessoa tivesse caminhado descalça na grama molhada ou na terra molhada antes de pisar na minha casa. Eu limpava com pano úmido, secava bem, e na outra noite aparecia de novo. A pegada era sempre do mesmo tamanho, sempre com a mesma forma. Não era muito grande, parecia de pessoa normal, nem muito alta, nem muito baixa, e sempre úmida. Sempre com aquela marca de terra que grudava no piso. Às vezes, tinha até uns grãozinhos de areia junto, como se a pessoa tivesse andado muito antes de chegar na minha casa. No começo, eu pensei que fosse algum vizinho fazendo gracinha, ou até mesmo que eu tivesse esquecido de trancar direito. Mas aí, eu comecei a prestar mais atenção. Trancava a porta, testava 2, 3 vezes, dava uma balançada na maçaneta para ter certeza, colocava o balde bem encostado e ainda checava se as janelas estavam todas fechadas. Mesmo assim, toda madrugada, a mesma coisa. Conversei com alguns vizinhos para saber se eles tinham visto alguém estranho na rua de madrugada. A dona Maria, que morava do lado, disse que tinha cachorro que latia a noite toda, mas nunca tinha visto ninguém caminhando por ali na madrugada. O seu João da esquina falou que era coruja demais, ficava na varanda até tarde vendo televisão, mas também nunca reparou movimento estranho na rua. O que mais me incomodava é que eu dormia pesado demais durante essas noites. Nunca ouvi porta abrindo, nunca ouvi passos no piso de cimento, nunca ouvi o portão rangendo. E olha que eu sempre fui meio ligado nos sons da casa, principalmente à noite. Qualquer barulhinho diferente, eu já acordava. Barulho de gato no telhado, carro passando na rua, até geladeira fazendo ruído eu percebia. Mas com essa história da porta, eu simplesmente não ouvia nada. Teve uma noite que eu fiquei acordado de propósito, deitado na cama, mas prestando atenção em tudo. Fiquei ali umas 2 horas, só escutando os barulhos da casa e da rua. Cachorro latindo longe, algum carro passando de vez em quando, o relógio da cozinha fazendo tic-tac. Nada diferente. Aí quando eu finalmente peguei no sono de cansaço, de manhã a porta estava aberta de novo e a pegada lá no chão.
Comecei a ficar meio paranoico com a situação. Mudei o balde de lugar para ver se fazia diferença. Coloquei uma cadeira na frente da porta. Até amarrei um barbante fino na maçaneta ligando na parede do outro lado do corredor. Se alguém abrisse a porta, o barbante ia partir com certeza. Mas não partia nunca. A porta abria, mas o barbante continuava inteiro, como se a porta tivesse sido levantada em vez de empurrada. Isso me deixou ainda mais confuso. Como é que alguém consegue abrir uma porta sem fazer barulho, sem derrubar o balde, sem partir o barbante? Comecei a pensar que talvez fosse problema com a fechadura, que a porta abria sozinha por causa do vento ou algo assim. Mas testei várias vezes e a porta fechava certinho. Não tinha como abrir sem usar a chave. Uma noite eu resolvi dormir na sala, bem de frente para a porta. Pensei que assim ia conseguir ver quem estava fazendo isso comigo. Peguei um travesseiro e um cobertor velho e me instalei no sofá que tinha herdado junto com a casa. Era um sofá antigo, desses de madeira com almofada, meio duro, mas dava para o gasto. Fiquei lá quieto, fingindo que estava dormindo, mas na verdade prestando atenção em tudo. Deixei a televisão ligada baixinho para disfarçar, sintonizada numa daquelas programações da madrugada que só passa filme antigo. O volume estava baixo, só para fazer um barulhinho de fundo. Devia ser umas 3 da manhã quando eu senti uma sensação estranha. Não foi barulho, não foi movimento, foi mais como se alguém tivesse chegado perto da casa. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando? Era exatamente isso. Aquela sensação de que você não está mais sozinho no ambiente. Abri o olho bem devagar, sem me mexer, e a porta continuava fechada. O balde no lugar, tudo normal. Mas eu continuava sentindo que tinha alguém ali perto. E o ar ficou diferente, meio pesado, como fica antes de chover forte no verão. Aquele ar abafado que parece que vai desabar uma tempestade. Fiquei ali, paradinho no sofá, fingindo que estava dormindo, mas com o coração batendo forte no peito. E juro que senti como se alguém tivesse ficado ali parado muito tempo, do lado de fora da porta, só me observando. Era uma sensação muito estranha, como se tivesse olhos grudados em mim mesmo com a porta fechada. Fiquei suando frio embaixo do cobertor, mas sem coragem de me mexer ou fazer qualquer barulho. O mais estranho é que o tempo parecia ter parado. Fiquei ali sem saber se tinha passado 10 minutos ou 2 horas. A sensação de ter alguém por perto não saía, como se a pessoa tivesse toda a paciência do mundo para ficar ali me vigiando. E eu continuava fingindo que dormia, com medo de abrir o olho e ver alguma coisa na janela ou sombra na porta. Quando eu finalmente consegui dormir de verdade, por puro cansaço, já estava amanhecendo e dava para ouvir os primeiros passarinhos cantando no quintal. E quando acordei totalmente, com o sol já entrando pela janela da sala, a porta estava aberta de novo. A pegada úmida lá no chão da varanda, igualzinha às outras vezes. Mas dessa vez eu reparei uma coisa diferente que me arrepiou todo. Tinha como se fosse um rastro úmido, bem fraquinho, que ia da porta até bem perto do sofá onde eu estava dormindo. Não eram pegadas claras, mas dava para ver que alguém tinha caminhado descalço pela sala durante a madrugada. O rastro passava pela mesa de centro, contornava a televisão e terminava bem do lado do sofá. Isso significava que alguém tinha entrado na minha casa durante a noite e ficado ali me olhando dormir. A pessoa chegou perto de mim, pode ter ficado ali parada sei lá quanto tempo, e eu dormindo sem saber de nada. Essa ideia me deu tanto medo que comecei a tremer só de pensar. Depois dessa noite eu fiquei com muito medo de dormir sozinho naquela casa, porque se tinha alguém entrando toda noite, essa pessoa ficava lá me olhando dormir por muito tempo. E eu nunca via, nunca ouvia, nunca percebia nada até o dia que resolvi dormir na sala. E senti aquela presença estranha. Comecei a dormir na casa de uns amigos nos finais de semana, inventando desculpa que estava com problema na casa ou que não estava conseguindo dormir.
Mas durante a semana eu tinha que ficar lá porque precisava ir trabalhar cedo e a casa era perto do ponto de ônibus. Saí dessa casa no final do mês seguinte. Não aguentei mais a situação. Arrumei uma kitnet num bairro mais longe, mais cara. Mas pelo menos eu conseguia dormir em paz. Nunca consegui explicar como a porta abria sem fazer barulho, sem derrubar o balde, sem partir o barbante. E principalmente, nunca entendi de onde vinha aquela pegada úmida toda noite, ou quem era a pessoa que entrava na minha casa só para ficar me olhando dormir. Até hoje, quando eu tranco a porta de casa, eu fico meio nervoso. Sempre dou uma checada extra antes de dormir. E sempre que passo naquela rua, de longe, vejo que a casa continua com um problema na porta. O inquilino atual colocou 2 trancas diferentes e ainda tem uma corrente grossa. Deve ser que ele também teve problema com visita indesejada de madrugada. Deixe um like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas que gostam desse tipo de relato. Se ainda não se inscreveram, clica no botão de inscrever e ativa as notificações. Toda semana eu trago histórias novas e relatos que vocês mandam para mim. Eu ainda fico arrepiado quando lembro dessa história que aconteceu na casa onde morei por uns 6 meses. A casa que eu aluguei tinha 3 quartos, mas um deles sempre foi estranho desde o primeiro dia que fui conhecer o imóvel. Era o quarto do fundo, que dava para o quintal dos vizinhos. O quarto era normal, mesmo tamanho dos outros 2, mas sempre fazia um frio que não era natural. A casa era antiga, dessas de subúrbio que foram construídas há muito tempo. Piso de taco, teto alto, janelas grandes com aquelas folhas de madeira que fazem barulho quando o vento bate. O tipo de casa que os avós da gente moravam, sabe? Tinha até uma fruteira no quintal com manga e goiaba. Era uma casa gostosa, aconchegante, pelo menos na maior parte dela. Era assim. Você entrava na casa pela porta da frente e sentia um calor normal. Aquele calor de final de tarde que sempre faz aqui na nossa região durante quase o ano todo. Aí você caminhava pela sala, ia para os outros 2 quartos e a temperatura era tranquila, às vezes até um pouco abafado quando o sol batia forte na janela de tarde. Mas quando você chegava nesse quarto do fundo, sempre estava gelado. Não era um frio gostoso de ar-condicionado, desses que a gente liga no calor e fica uma delícia. Era um frio úmido que entrava nos ossos e fazia a gente querer sair de lá rapidinho. Era como entrar numa geladeira, mas pior, porque vinha junto aquela sensação ruim, como se o lugar não fosse pra gente ficar. E as paredes suavam. Cara, isso era o mais estranho de tudo. Não importava se estava seco lá fora, se não tinha chovido há dias, se o sol estava rachando de tanto calor, as paredes desse quarto sempre tinham umas gotinhas de água escorrendo. Água limpa, que não tinha cheiro nem cor, mas que ficava pingando direto no chão. Eu pensei que fosse infiltração quando vi isso na primeira vez. Chamei até um cara conhecido que entende de construção para dar uma olhada. Ele mexeu na parede, bateu em vários lugares, olhou o telhado, verificou se tinha cano passando por ali. Disse que não tinha problema nenhum de umidade na casa, que a estrutura estava boa, mas não conseguiu explicar de onde vinha aquela água. O pedreiro ficou meio sem graça quando saiu do quarto. Falou que nunca tinha visto coisa igual. Parede suar, sem ter motivo aparente. Disse que talvez fosse lençol freático, ou sei lá que nome esquisito, mas que mesmo assim não fazia sentido porque só acontecia naquele quarto. Usava o quarto mais como depósito mesmo nos primeiros meses. Deixava umas caixas com coisas que eu não usava muito, roupas de inverno, uns livros velhos, equipamentos que só usava de vez em quando. A porta sempre ficava fechada, porque o frio incomodava e porque não queria que a umidade estragasse as minhas coisas.
Mas às vezes, quando eu passava pelo corredor à noite, principalmente quando ia no banheiro que ficava do lado, dava para ouvir um barulho estranho vindo de lá de dentro. Era como se alguém tivesse dormindo pesado, sabe? Aquela respiração lenta e forte que a gente faz quando está no sono profundo, depois de um dia muito cansativo. No começo eu ignorei. Pensei que fosse barulho dos vizinhos. A casa do lado era colada na minha, então às vezes dava para ouvir televisão, conversa, essas coisas normais. Ou então pensei que fosse cano de água fazendo ruído, geladeira ligando, alguma coisa assim. Mas quando prestei mais atenção, percebi que o som vinha mesmo de dentro do quarto. Era ritmado, pausado, como respiração mesmo. Inspirava devagar, parava uns segundos, expirava devagar, parava de novo. Sempre no mesmo ritmo, como se fosse uma pessoa dormindo muito tranquila. E só acontecia de noite, depois das 10 horas mais ou menos. Durante o dia, nunca ouvi nada. Teve uma época que uns parentes de outro estado vieram me visitar e eu precisei arrumar o quarto para eles dormirem. Tirei todas as caixas, limpei o chão que estava molhado por causa das paredes, passei pano com desinfetante para tirar o cheiro de umidade. Coloquei umas roupas de cama que eu tinha guardada, deixei uma toalha limpa, até comprei um abajur pequeno para deixar o ambiente mais acolhedor. Ficou até bonito o quarto depois de arrumado. Bem limpo, organizado, com a cama feitinha e tudo. Mas meus parentes não conseguiram dormir lá nem uma noite. Minha tia falou que estava frio demais, mesmo com o cobertor grosso e o aquecedor ligado. Meu primo disse que tinha um barulho incomodando a noite toda, como se tivesse alguém respirando no ouvido dele. Achei que eles estavam exagerando, ou que eram frescura, porque não estavam acostumados com a casa. Ofereci para eles dormirem na sala mesmo, no sofá-cama que eu tinha. Ficaram lá o resto da semana e não reclamaram mais de nada. Dormiram bem, disseram que a sala era confortável e silenciosa. Depois que eles foram embora, eu resolvi testar o quarto. Fiquei curioso para saber se eu ia conseguir dormir lá ou se realmente tinha alguma coisa estranha que eu não estava percebendo. Levei meu travesseiro e um cobertor bem grosso, desses de frio mesmo, e me deitei na cama que tinha ficado arrumada. O frio bateu na hora que eu me deitei. Era como se tivesse geada dentro do quarto, mesmo com todas as janelas fechadas e sem vento nenhum. Mesmo coberto com o cobertor grosso e vestindo moletom, eu ficava tremendo. E as paredes continuavam suando, dava para ver as gotinhas escorrendo mesmo no escuro, refletindo a luz que entrava pela janela. Mas o pior era o som. A respiração que eu sempre ouvia do corredor ficou muito mais forte quando eu estava dentro do quarto. Era como se tivesse alguém respirando bem perto de mim, do lado da cama. Som alto, dava para sentir até o ritmo certinho. Inspirava fundo, parava, expirava devagar, parava de novo. Tentei ignorar o barulho e peguei no sono por um tempo, mais de cansaço que qualquer coisa. Mas acordei no meio da madrugada com a luz apagada. Eu sempre deixava a luz acesa quando dormia em lugar que não conhecia bem, principalmente naquele quarto que me deixava nervoso. Mas agora estava tudo escuro, breu total. Tentei acender de novo, mas o interruptor não funcionava. Apertei várias vezes, nada. Pensei que tinha queimado a lâmpada ou que tinha dado problema na energia da casa. Mas dava para ver luz acesa no corredor embaixo da porta. Então, o problema era só no quarto mesmo. Aí eu me cobri todo com o cobertor, deixei só um cantinho para respirar e tentei voltar a dormir até amanhecer. Mas senti o colchão afundar do meu lado, bem devagar, como se alguém tivesse se deitado ali comigo. O colchão era velho e mole, meio gasto. Então dava para sentir bem quando alguém se mexia nele, e eu sentia claramente o peso de uma pessoa ali do lado esquerdo. A respiração que eu vinha ouvindo há tempo ficou mais perto ainda, muito mais perto. Era como se alguém tivesse encostado a boca no meu ouvido e ficado respirando ali, bem grudado em mim. Eu ficava paradinho embaixo do cobertor,
sem coragem de sair ou de me mexer nem um centímetro. O som era alto, dava para sentir até o ar quente da respiração na minha orelha. E o cheiro também, um cheiro meio adocicado, como de remédio ou flor velha. Fiquei com tanto medo que comecei a suar frio embaixo do cobertor, mas não tinha coragem nenhuma de descobrir a cabeça para ver o que estava acontecendo. E o colchão continuava afundado do lado, como se realmente tivesse uma pessoa deitada ali comigo. Às vezes, sentia até movimento, como se a pessoa estivesse se virando na cama ou mudando de posição. Mas a respiração continuava sempre colada no meu ouvido, sempre no mesmo ritmo lento. Fiquei ali não sei quanto tempo, só esperando amanhecer. Devia ter passado horas, porque eu estava suando muito e o cobertor ficou úmido. A respiração continuava, sempre no mesmo ritmo, sempre grudada no meu ouvido. E o peso do colchão do lado não saía, como se a pessoa tivesse se acomodado ali para passar a noite toda. Em alguns momentos eu senti como se a pessoa tivesse colocado a mão no meu braço, por cima do cobertor. Era uma sensação gelada, como se fosse uma mão muito fria encostando em mim. Mas eu não conseguia me mexer, ficava ali, paralisado de medo, só esperando que aquilo passasse. Quando finalmente clareou e começou a entrar um pouco de luz pela janela, a respiração parou de uma hora para outra. Assim, do nada, como se alguém tivesse acordado e decidido sair da cama. O colchão voltou ao normal, sem peso do lado. E quando testei o interruptor, a luz voltou a funcionar normalmente, como se nunca tivesse dado problema. Saí correndo de lá na mesma hora e nunca mais voltei a dormir nesse quarto. Fechei a porta e deixei assim, voltei a usar só como depósito. Mas o som da respiração continuava à noite, toda noite. Eu ouvia lá do meu quarto, que ficava na frente da casa, aquela respiração lenta e pesada vindo do quarto do fundo. Quando me mudei dessa casa alguns meses depois, contei para o proprietário sobre o problema do quarto. Ele ficou meio sem graça, mexeu nos pés e acabou confessando que outros inquilinos já tinham reclamado da mesma coisa. Falou que por isso o aluguel era mais barato que o normal na região. Parece que ninguém conseguia usar aquele quarto direito. Sempre tinha problema com frio excessivo, umidade nas paredes e barulhos estranhos de respiração. Ele disse que já tinha chamado técnico, pedreiro, até um cara que entendia de problemas elétricos, mas ninguém nunca conseguiu explicar o que acontecia lá. Cara, eu ainda fico confuso quando penso no que rolava na sala da minha antiga casa. No começo, eu achava que estava ficando maluco, ou que era só impressão minha. Mas depois que outras pessoas repararam também, eu tive certeza que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo ali mesmo. A casa era simples, dessas de subúrbio que você vê em qualquer cidade do interior. Sala de estar na frente, corredor no meio, 2 quartos e banheiro nos fundos, cozinha pequena grudada na área de serviço. Nada de especial. Casa normal que qualquer família mora. O quintal era pequeno, mas tinha umas plantas bonitas e um pé de limão que dava fruta o ano todo. A sala não tinha nada demais quando me mudei para lá. Só um sofá velho de madeira com almofadas meio gastas, uma televisão pequena daquelas de tubo que pesava 1 tonelada, uma mesinha de centro bem simples e 2 quadros na parede que vieram com a casa. Um era paisagem de praia, outro era uma foto de flores. Coisas básicas, nada de especial ou caro. Nos primeiros dias, tudo normal. Eu saía para trabalhar de manhã, voltava à tarde, assistia televisão, jantava na mesinha da sala mesmo porque não tinha mesa de jantar. Rotina tranquila de quem mora sozinho e não tem muito luxo. Deixava as coisas sempre organizadas porque sou meio enjoado com bagunça. Mas depois de umas 2 semanas morando lá, comecei a reparar que toda vez que eu saía de casa e voltava, alguma coisa estava fora do lugar. No começo, eram mudanças pequenas, que eu até duvidava se estavam diferentes mesmo,
Os quadros ficavam meio tortos ou pareciam ter mudado alguns centímetros de posição na parede. Eu endireitava tudo, deixava bem certinho, e no outro dia, quando voltava do trabalho, estavam mudados de novo. Não muito, mas o suficiente para eu perceber que alguma coisa estava diferente. Pensei que fosse vibração dos caminhões que passavam na rua principal ou vento entrando por alguma fresta e balançando as coisas. Aí começaram a mexer nos objetos da mesinha de centro. Eu sempre deixava algumas coisas ali. Uns copos que usava para beber água assistindo televisão, controle remoto, umas revistas velhas que comprava no semáforo, às vezes algum lanche que sobrava. Coisas do dia a dia mesmo, nada importante. Quando voltava do trabalho, os copos estavam virados de boca para baixo. Não derrubados no chão, não quebrados, só virados mesmo, como se alguém tivesse feito isso de propósito. As revistas ficavam empilhadas de um jeito diferente do que eu deixava. O controle remoto mudava de lugar, às vezes estava no sofá, às vezes em cima da televisão. No começo, achei que fosse esquecimento meu. Às vezes, a gente faz as coisas no automático e não lembra direito como deixou, né? Mas eu sempre prestava atenção em como arrumava a sala antes de sair, porque gosto de deixar tudo organizado. E eu tinha certeza que não deixava copo virado de boca para baixo. Eu morava sozinho, então não fazia sentido nenhum ter alguém mexendo nas minhas coisas. E não era problema de memória, porque eu sempre fui atento com essas coisas. Sou meio metódico, sempre deixo tudo no mesmo lugar, mas toda vez que saía e voltava, tinha mudança na sala. A coisa ficou mais estranha quando comecei a reparar que o sofá às vezes mudava de posição. Era um sofá pesado, desses antigos de madeira maciça, que precisava de 2 pessoas para mover quando eu me mudei para casa. Mas eu chegava do trabalho e ele estava uns centímetros para frente, ou ligeiramente virado para o lado. Mudanças pequenas, mas que dava para perceber porque eu conhecia bem a posição exata dele. Sempre ficava encostado na parede, alinhado com a televisão, numa distância boa para assistir. Mas chegava em casa e via que estava fora do lugar, empurrava de volta para o lugar certo e no outro dia a mesma coisa. Conversei com alguns vizinhos para saber se alguém tinha visto movimento estranho na minha casa durante o dia. A dona Rosa, que morava na frente, disse que nunca reparou nada diferente. O seu Antônio do lado falou que às vezes ouvia barulho como se tivesse alguém arrastando o móvel, mas pensava que era eu mesmo arrumando a casa. Teve um dia que eu cheguei do trabalho e a televisão estava ligada. Pensei que tinha esquecido de desligar de manhã, mas quando fui desligar para economizar energia, vi que a tomada não estava nem conectada na parede. A televisão estava ligada, passando o programa normal, sem estar plugada na energia elétrica. Isso me deixou muito nervoso porque não fazia sentido nenhum. Como é que uma televisão fica ligada sem energia? Fiquei olhando um tempo para ter certeza que não estava vendo coisa. A imagem estava normal, som funcionando, mas o fio desconectado da tomada. Desliguei a televisão e conectei o fio de volta no lugar. Fiquei meio paranoico e comecei a prestar mais atenção em tudo. Antes de sair de casa para trabalhar, eu dava uma volta completa na sala e decorava como estava cada coisa. Posição do sofá, dos quadros, dos objetos na mesa. Até tirava foto às vezes com o celular para ter certeza. E sempre quando voltava tinha mudança. O pior dia foi quando cheguei em casa no final da tarde e encontrei o sofá afastado uns bons metros da parede. Não era mudança pequena como das outras vezes, ele estava bem no meio da sala mesmo, como se alguém tivesse empurrado com força para lá. E na parede, onde o sofá ficava sempre encostado, tinha umas marcas estranhas na tinta. Eram como arranhões, mas muito fundos, como se alguém tivesse tentado escavar a parede com as unhas. Não eram riscos superficiais, dava para enfiar o dedo dentro das marcas. E eram muitas, espalhadas numa área grande, como se alguém tivesse ficado um tempão ali tentando arranhar a parede. Fiquei curioso e meio assustado ao mesmo tempo.
Bati na parede para ver se tinha algum problema, se estava oca ou tinha alguma coisa atrás. O som saiu oco, como se tivesse espaço vazio por trás da parede. Bati de novo em outros lugares da sala e o som era normal, sólido, como deve ser. Só naquele pedaço onde estavam os arranhões que parecia ter espaço vazio. Bati mais forte para ter certeza e o som ecoou como se tivesse um cômodo atrás da parede. Isso me deixou muito curioso porque pela planta da casa não devia ter espaço ali, só a parede mesmo. Aí eu bati mais forte nesse lugar e escutei uma batida de volta. Não foi eco, não. Foi como se alguém tivesse batido na parede do outro lado, respondendo no mesmo ritmo que eu tinha batido. Fiquei gelado e parei na hora. Depois de uns segundos, bati de novo. 2 batidas rápidas. 2 batidas de resposta, no mesmo ritmo. Como se tivesse alguém do outro lado da parede brincando de imitar o que eu fazia. Tentei mais uma vez. 3 batidas devagar. 3 batidas de resposta, no mesmo tempo que eu fiz. Era como se tivesse uma pessoa ali atrás, esperando eu bater para responder igual. Parei na hora e saí da sala. Fui para a cozinha e fiquei lá um tempo, tentando entender o que estava acontecendo. Como é que pode ter alguém atrás de uma parede? E por que a pessoa responde quando eu bato? Fiquei com medo de voltar lá e tentar de novo. Depois de uns 20 minutos eu voltei para a sala e bati na parede de novo. Silêncio total. Bati várias vezes, em lugares diferentes, tentando provocar resposta. Nada. Era como se quem estava lá tivesse ido embora ou decidido parar de brincar. A partir desse dia, as mudanças na sala ficaram mais frequentes e mais estranhas. Não era só quando eu saía de casa para trabalhar. Era a qualquer hora. Às vezes, eu estava na cozinha fazendo comida e quando voltava para a sala, alguns minutos depois, o sofá estava em outro lugar. Ou os quadros estavam trocados de parede. Teve uma noite que eu estava assistindo televisão, deitado no sofá, quando senti que ele começou a se mover sozinho, bem devagar, como se alguém tivesse empurrando por trás. Não era vibração nem tremor, era movimento mesmo, deslizando no piso. Levantei na hora e corri para a cozinha. Quando voltei, alguns minutos depois, o sofá tinha parado de se mover, mas estava numa posição completamente diferente, virado para o lado oposto, longe da televisão, como se alguém tivesse girado ele 90 graus enquanto eu estava fora da sala. Chamei um vizinho conhecido para dar uma olhada na parede, disse que estava ouvindo barulho estranho e queria saber se tinha problema na estrutura. O seu Marcelo trabalha com construção, então entende dessas coisas. Ele bateu na parede e confirmou que era oca mesmo naquele pedaço. Disse que devia ter algum problema na construção da casa. Talvez um cano que passava por ali ou fiação elétrica que tinha criado espaço vazio. Falou que isso acontece às vezes em casa antiga, quando a obra não é feita direito. Mas achou estranho os arranhões na tinta, disse que nunca tinha visto marca assim. Ele ficou meio sem graça quando testou bater na parede e ouviu o som oco. Disse que podia ser cano de esgoto ou de água, mas que não explicava por que tinha tanto espaço vazio. Sugeriu que eu chamasse alguém para abrir a parede e ver o que tinha lá dentro. Mas isso não explicava como as coisas se moviam sozinhas na sala. E não explicava por que alguém ou alguma coisa respondia quando eu batia na parede. O vizinho não quis testar isso. Disse que não acreditava em assombração e que devia ter explicação simples. Nunca consegui descobrir o que tinha atrás daquela parede, ou por que a sala nunca ficava do jeito que eu deixava. Me mudei da casa alguns meses depois, porque não aguentava mais viver com essa situação estranha. Até hoje, quando passo por lá, vejo que tem inquilino novo, mas sempre muda rápido. Parece que ninguém consegue ficar muito tempo naquela casa. Essa história me deixou muito perturbado e até hoje eu evito espelhos grandes em casa. Tenho até um certo receio quando preciso usar banheiro público que tem espelho grande. Morava numa casa alugada no subúrbio que tinha um banheiro antigo.
desses que foram feitos há muitas décadas. Banheiro grande, com piso de cerâmica branca e azulejo até a metade da parede. O que mais chamava a atenção era um espelho enorme, desses grandes que vão da pia até quase o teto. Devia ter mais de 1 metro de altura e uns 80 centímetros de largura. Era antigo, com moldura de madeira escura que já estava meio descascada nas bordas. O espelho estava rachado no cantinho direito, uma rachadura pequena que subia uns 10 centímetros pela moldura. A rachadura não atrapalhava usar o espelho, era só um risquinho fino que nem sempre dava para perceber dependendo da luz. O resto estava normal, refletia bem, não estava embaçado nem nada. Era um espelho bonito até, desses antigos que você não encontra mais para comprar hoje em dia. No começo, eu nem ligava muito para o espelho. Usava normal todos os dias, para escovar dente de manhã e à noite, fazer barba quando precisava, pentear cabelo, essas coisas rotineiras que todo mundo faz no banheiro. Era prático ter um espelho grande, porque dava para ver o corpo inteiro quando precisava. Mas depois de umas 3 semanas morando na casa, comecei a reparar numa sombra estranha que às vezes aparecia no reflexo. Era bem no cantinho do espelho, exatamente onde estava a rachadura. No começo pensei que fosse defeito no vidro por causa do rachão, ou algum problema de luz. A sombra parecia uma pessoa curvada, meio agachada, sempre exatamente no mesmo lugar, como se alguém tivesse se encolhido no canto e ficado ali parado. Eu olhava direto para o canto do banheiro, onde devia estar essa pessoa, mas não tinha nada lá. Só uma parede comum com azulejo. Só no reflexo do espelho que dava para ver a figura. E só aparecia às vezes. Não era sempre que eu via. Às vezes ficava uma semana sem ver nada, depois aparecia de novo. Não tinha horário certo, acontecia de manhã, de tarde, de noite. Mas parecia que era mais comum quando o banheiro estava meio escuro, só com a luz natural da janela. Pensei que fosse ilusão de ótica por causa da rachadura no vidro, ou talvez sombra de alguma coisa do lado de fora da janela projetando no espelho. Mas a janela do banheiro dava para o quintal dos fundos, que era todo murado e não tinha nada alto que pudesse fazer sombra desse jeito. Só grama e umas plantas baixas. A sombra sempre estava imóvel, como se fosse uma estátua de pessoa agachada no canto. Nunca se mexia. Nunca mudava de posição, sempre a mesma figura curvada. Eu continuava escovando os dentes ou fazendo o que estava fazendo, mas ficava de olho no reflexo, tentando entender o que era aquilo. A figura nunca se mexia mesmo. Ficava sempre na mesma posição curvada, como se fosse alguém tentando se esconder ou se proteger de alguma coisa. Parecia que tinha os braços em volta do corpo, numa posição bem defensiva. Mas era só uma sombra escura. Não dava para ver detalhes do rosto ou roupa. Teve uma manhã que eu estava me arrumando para ir trabalhar e reparei que a sombra estava mais nítida que o normal. Dava para ver melhor o formato e realmente parecia uma pessoa agachada no canto, com os braços em volta do corpo, como se tivesse com frio ou medo. Virei rápido para olhar o canto do banheiro, mas como sempre não tinha nada. Isso começou a me incomodar. Toda vez que entrava no banheiro ficava prestando atenção no espelho, tentando ver se a sombra ia aparecer. E aparecia quase sempre, principalmente de manhã cedo quando eu acordava e à noite antes de dormir. Sempre no mesmo cantinho, sempre imóvel. Comecei a ficar nervoso com essa situação. Era muito estranho ver uma figura humana no reflexo, sendo que não tinha nada no lugar onde ela devia estar. E a sombra parecia muito real, muito definida. Não era só uma mancha ou borrão. Dava para ver claramente que era uma pessoa agachada. Uma noite, eu resolvi testar uma coisa para ver se conseguia entender melhor o que estava acontecendo. Peguei uma toalha grande e cobri exatamente o cantinho rachado do espelho, deixando o resto todo descoberto. Usei o banheiro normal, escovei os dentes, mas sem conseguir ver aquele pedaço específico. Quando terminei de usar o banheiro, tirei a toalha para ver se a sombra estava lá. E estava.
exatamente no mesmo lugar, como se tivesse ficado esperando eu descobrir de novo. Era como se a figura soubesse que eu tinha coberto o espelho e ficou ali parada esperando eu tirar a toalha. Isso me irritou muito porque parecia que tinha alguém brincando comigo, fazendo gracinha. Como se a pessoa soubesse que eu estava testando e resolveu colaborar com a brincadeira. Fiquei com raiva porque não conseguia entender o que estava acontecendo. Numa manhã eu estava com muita raiva por causa de problema no trabalho. Chefe tinha brigado comigo sem motivo. E quando entrei no banheiro e vi a sombra no espelho de novo, perdi completamente a paciência. Peguei um martelo pequeno que tinha no armário da área de serviço e quebrei o espelho. Foi uma besteira, eu sei, mas estava muito nervoso com tudo e aquela sombra me incomodando todo dia foi a gota d'água. O espelho fez um barulho enorme quando quebrou, vidro espalhado por todo o banheiro. Pedaços grandes e pequenos, alguns perigosos com ponta bem afiada. Limpei tudo com muito cuidado, varri bem para não ficar nenhum caco perigoso no chão e coloquei um espelho pequeno que comprei na farmácia no lugar por enquanto. Era só um espelhinho simples, do tamanho de uma folha de papel, mas servia para o básico. Pensei que ia ficar livre da sombra estranha, que o problema era realmente o espelho rachado. Talvez fosse algum defeito no vidro que criava a ilusão de ótica, ou reflexo de alguma coisa que eu não conseguia identificar. Com o espelho novo, pequeno e sem rachadura, não ia ter mais problema. Mas na mesma noite, eu comecei a ver o mesmo reflexo nas janelas da casa. A mesma figura curvada, sempre no cantinho do vidro, mas agora aparecia do lado de fora quando eu olhava da sala ou da cozinha. Era como se a sombra tivesse migrado do espelho quebrado para as janelas. Via da cozinha quando olhava a janela que dava para o quintal à noite. A luz interna fazia o vidro virar espelho e lá estava a figura no cantinho. Via da sala quando a luz estava acesa e dava para ver reflexo na janela da frente. Sempre a mesma sombra, sempre na beirada do reflexo. Mas quando eu saía para verificar o quintal ou a frente da casa, não tinha ninguém lá. Olhava em todo lugar, até atrás das plantas e no portão, mas não encontrava nada que pudesse estar causando aquela sombra. E só aparecia nos reflexos das janelas quando eu estava dentro de casa. O mais estranho é que agora só aparecia do lado de fora. Quando eu estava dentro de casa e olhava o reflexo na janela, via a sombra do outro lado do vidro, como se fosse uma pessoa real agachada no quintal ou na calçada. Era muito mais assustador que no espelho do banheiro. Era como se a figura tivesse saído do espelho quebrado e agora ficasse rondando a casa por fora, sempre tentando ficar perto de mim, mas do outro lado do vidro. Isso me deixou com muito mais medo que antes, porque agora parecia que tinha alguém realmente por perto da casa. Comecei a fechar todas as cortinas à noite para não ver os reflexos nas janelas. Mas mesmo assim, eu sabia que a sombra estava lá, do lado de fora. Era uma sensação estranha, como se eu fosse vigiado o tempo todo por alguém que eu não conseguia ver direito. Às vezes, mesmo com a cortina fechada, eu abria uma fresta pequenininha só para conferir se ainda estava lá. E sempre estava, sempre no mesmo canto do reflexo, sempre na mesma posição agachada. Era como se a figura nunca saísse de perto da casa. Uma madrugada eu acordei com sede e fui na cozinha beber água. Sem pensar muito, olhei a janela que dá para o quintal e vi o reflexo da sombra mais perto que o normal. Muito mais perto. Parecia que estava grudada no vidro do lado de fora, como se tivesse encostado na janela. Fiquei gelado vendo aquilo. A figura estava bem definida agora. Dava para ver que realmente parecia uma pessoa agachada, mas agora estava com as mãos espalmadas no vidro, como se estivesse tentando entrar na casa. Acendi a luz do quintal na hora para ver se tinha alguém lá de verdade. Quando a luz acendeu, não tinha nada no quintal. Vazio total, só grama e plantas. Mas quando apaguei a luz e olhei de novo para o reflexo na janela, a sombra continuava lá. Agora parecia que estava empurrando o vidro,
fazendo força para entrar, mas sem conseguir. Fiquei muito tempo parado ali na cozinha, olhando aquela cena impossível. Como é que pode ter reflexo de alguém empurrando o vidro se não tem ninguém do lado de fora? E por que a figura queria entrar na minha casa? O que ela queria comigo? Mudei dessa casa no mês seguinte. Não aguentava mais a situação de ser vigiado o tempo todo por uma sombra que eu não entendia o que era. Contei para o dono do imóvel sobre o espelho quebrado. Paguei para trocar por um novo igual. Mas não falei nada sobre a sombra porque ele ia achar que eu estava maluco. Até hoje, quando vejo o espelho grande, eu fico nervoso. Sempre olho os cantos com cuidado para ver se não tem nada estranho. E evito ficar sozinho em banheiro que tem espelho antigo ou rachado, porque fico lembrando daquela figura curvada que aparecia no reflexo. A casa que eu aluguei era antiga, dessas de interior que foram construídas há muito tempo pelos avós de alguém. Tinha uma cozinha grande, com armários de madeira bem velhos e um fogão a gás de 4 bocas que já tinha visto dias melhores. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma portinhola no chão, bem no cantinho da cozinha, perto da pia. Era quadrada, mais ou menos do tamanho de um tampo de mesa pequena. A madeira era a mesma do resto do piso, mas dava para perceber o contorno, porque a cor era um pouco mais escura e tinha umas dobradicas pequenas de ferro. Perguntei para o dono da casa o que era aquilo quando fui assinar o contrato. Ele disse que era uma despensa antiga, daquelas que o pessoal usava antigamente para guardar batata, cebola, conservas, essas coisas que não estragam no escuro e no frescor. Falou que a avó dele sempre usou aquilo e que funcionava bem para manter as coisas conservadas. Achei interessante e resolvi dar uma olhada no primeiro dia que me mudei. Levantei a portinhola e vi que era um buraco quadrado, escavado no chão mesmo. Devia ter mais ou menos 1 metro por 1 metro e uns 80 centímetros de profundidade. Só terra embaixo, terra batida meio úmida e escura. Não tinha prateleira, não tinha revestimento, não tinha nada. Só o buraco mesmo, cavado na terra. Cheirava a umidade e terra molhada, como cheira depois que chove forte e a água encharça o chão. Pensei em usar para guardar alguma coisa, mas como era só terra e não tinha como organizar direito, resolvi deixar fechado por enquanto. A madeira da portinhola sempre fazia um barulho diferente quando eu pisava em cima sem querer. Não era igual ao resto do piso da cozinha. Era um som mais oco, mais abafado, como se tivesse espaço vazio embaixo mesmo. E às vezes, quando eu estava cozinhando ou lavando louça na pia, escutava um rangido vindo de lá. Era como se a madeira tivesse se mexendo sozinha, fazendo aquele barulho de madeira velha quando força. Mas eu não estava pisando em cima, às vezes nem estava perto da portinhola. O rangido vinha do nada, como se alguém tivesse tentado levantar a tampa por baixo. Depois de uns 15 dias morando na casa, resolvi testar a despensa para ver se funcionava mesmo como o dono tinha falado. Comprei umas cebolas, batatas, umas conservas em lata, coisas que não precisavam ficar na geladeira. Coloquei tudo ali dentro, organizei direitinho e fechei a portinhola. No outro dia, quando fui pegar cebola para fazer almoço, abri a despensa e estava tudo fora do lugar. As cebolas que eu tinha colocado do lado direito estavam do lado esquerdo. As batatas que ficaram num canto estavam espalhadas pelo meio. As conservas tinham mudado de posição também. Nada estava estragado, nada estava mordido ou danificado, só mudado de lugar. Como se alguém tivesse descido lá dentro e revirado tudo. Depois, colocado as coisas em lugares diferentes. Pensei que fosse algum bicho, rato ou gambá, que tinha entrado durante a noite. Coloquei tudo de volta no lugar certinho, do jeito que eu tinha deixado, e fechei bem a portinhola. Até testei para ver se fechava direito, se não tinha fresta por onde bicho pudesse entrar. Fechava certinho, sem espaço nenhum. Mas toda vez que eu abria, as coisas estavam mexidas de novo. Sempre mudadas de posição.
sempre fora do lugar que eu deixava. E nunca tinha rastro de bicho, nunca tinha cocô de rato, nunca tinha mordida nas comidas. Nada que indicasse que animal tinha entrado lá. Era como se alguém simplesmente reorganizasse as coisas do jeito que queria. Uma noite eu tive uma ideia para tentar descobrir o que estava acontecendo. Acendi uma vela pequena, daquelas de aniversário que vem no pacote colorido, e deixei dentro da despensa. Pensei que se fosse bicho, ia ter medo da luz e não ia mexer nas coisas. Se não fosse bicho, pelo menos eu ia ter alguma pista. Fechei a portinhola com a vela acesa lá dentro, bem no meio da despensa, e fui dormir. A vela era pequena, mas dava para queimar a noite toda sem problema. De manhã cedo, quando abri para ver o resultado, a vela estava apagada. Mas o estranho é que a cera não tinha derretido como deveria se a vela tivesse queimado a noite inteira. Tinha pouca cera derretida, como se a vela tivesse sido apagada logo depois que eu fechei a despensa. E na fuligem preta da vela, que tinha grudado no chão de terra, dava para ver umas marquinhas pequenas. Eram pegadas muito pequenas, menores que a minha mão, marcadas na fuligem preta que tinha espalhado no chão. Várias pegadas de tamanhos diferentes, algumas bem pequenininhas, outras um pouco maiores, mas todas de criança. E todas descalças. Dava para ver o formato certinho dos pés. As pegadas andavam em círculo em volta de onde estava a vela apagada. Como se várias crianças tivessem descido na despensa e ficado brincando ali, caminhando ao redor da vela. Fiquei muito confuso, porque não fazia sentido nenhum ter pegada de criança naquele buraco embaixo da minha cozinha. E as pegadas eram bem marcadas, bem definidas, não era borrão nem mancha. Dava para ver os dedos dos pés, o formato do calcanhar, tudo muito claro na fuligem, como se realmente tivessem várias crianças brincando lá embaixo durante a noite. Limpei tudo, tirei toda a fuligem com uma pá pequena e deixei a despensa vazia por uns dias. Não quis colocar comida lá dentro até entender o que estava rolando. Mas comecei a ouvir barulhos estranhos vindo de lá, mesmo sem ter nada guardado. Não era mais só o rangido da madeira da portinhola. Era como se tivesse gente se mexendo ali embaixo, fazendo barulhinho baixo. Som de terra sendo mexida, como se alguém estivesse cavando ou se arrastando no chão da despensa. E começaram a sumir coisas da minha cozinha. Primeiro foi uma banana que eu tinha deixado na mesa antes de dormir. De manhã não estava mais lá. Depois foi um pedaço de pão que sobrou do café da manhã. Sempre comidas pequenas, que cabiam fácil no buraco da despensa, e eu sempre encontrava migalhas na beirada da portinhola de manhã, como se alguém tivesse comido ali em cima e deixado cair farelo. Ou então, como se tivesse levado a comida para dentro da despensa e algumas migalhas tivessem caído no caminho. O mais estranho eram os ossos de frango. Eu fazia frango assado para o almoço de domingo e jogava os ossos no lixo da cozinha. Mas no outro dia, quando ia colocar lixo novo, os ossos tinham sumido da lixeira. E às vezes eu encontrava eles limpos, completamente sem carne, jogados perto da despensa. Era como se alguém tivesse pescado os ossos do lixo durante a noite, roído tudo que tinha de carne e depois deixado os ossos limpinhos perto da portinhola. Mas roído mesmo, não cortado com faca. Dava para ver marquinha de dente nos ossos. Uma madrugada eu acordei com um barulho na cozinha. Era como se alguém tivesse derrubado alguma coisa no chão ou esbarrado numa cadeira. Som bem baixo, mas que me acordou porque moro sozinho e não deveria ter barulho nenhum. Levantei devagar e fui ver o que era. A cozinha estava escura, mas dava para ouvir um barulhinho baixo vindo da região da despensa. Era como uma risadinha abafada, bem baixinha, como criança fazendo travessura e tentando não ser pega. Som alegre, não assustador, mas muito estranho naquela hora da madrugada. Acendi a luz da cozinha na hora e o barulho parou completamente. Fiquei ali parado alguns minutos prestando atenção,
tentando ouvir alguma coisa, mas não ouvi mais nada. Silêncio total. Só que no chão da cozinha tinha migalhas de biscoito espalhadas. Migalhas fresquinhas, como se alguém tivesse acabado de comer biscoito ali. E faziam uma trilha que ia do armário onde eu guardava biscoito até bem perto da despensa. Verifiquei o armário e estava faltando metade de um pacote de biscoito que eu tinha aberto no dia anterior. As migalhas faziam um caminhinho certinho, como se alguém bem pequeno tivesse pegado o biscoito do armário e levado para comer perto da despensa. E eram muitas migalhas, como se a pessoa tivesse comido com pressa ou sem cuidado. Depois dessa noite, as risadinhas ficaram mais frequentes, sempre de madrugada, sempre baixinhas, vindo de dentro da despensa, e sempre sumia alguma comida da cozinha no outro dia. Principalmente coisas doces, como biscoito, bolo, fruta e os ossos de qualquer carne que eu fizesse. Era como se tivesse uma família de crianças morando embaixo da minha cozinha, saindo de noite para pegar comida e voltando para a despensa antes de amanhecer. Mas crianças que só comiam doce e roíam osso igual cachorro. Nunca consegui ver ninguém, só ouvia as risadinhas e encontrava as pegadas pequenas quando colocava fuligem no chão. Morava numa casa alugada bem simples, dessas antigas que tem no subúrbio. A sala era pequena, com uma janela grande que dava para a rua e uma cortina velha de tecido meio pesado que veio junto com a casa. A cortina era daquelas de cor bege, meio desbotada pelo sol, que ia do teto até quase o chão. Ficava sempre fechada porque a janela dava direto para a calçada e eu não gostava dos vizinhos ficando olhando para dentro. Era uma cortina comum, nada demais. Só que desde os primeiros dias eu reparei que ela balançava às vezes. No começo achei normal. Pensei que fosse vento entrando por alguma fresta da janela ou da porta, mas depois prestei atenção e vi que mesmo com tudo bem fechado, portas e janelas trancadas, a cortina continuava balançando de leve. Não era um balanço forte, era só um movimento suave, como se alguém tivesse encostado nela. Isso acontecia principalmente à noite, quando eu estava assistindo televisão na sala. Eu ficava no sofá e via a cortina se mexendo no canto do olho. Quando olhava direto para ela, às vezes parava, às vezes continuava balançando devagar. Era sempre o mesmo movimento, como se tivesse uma brisa fraca soprando só naquele lugar. Testei várias vezes para ver se era realmente vento. Fechei todas as janelas da casa, coloquei pano embaixo das portas para vedar qualquer entrada de ar, até desliguei o ventilador de teto. Mesmo assim, a cortina continuava se mexendo sozinha, sempre o mesmo balanço leve. Uma noite, eu estava deitado no sofá, assistindo filme. Já era tarde e eu estava com preguiça de ir para o quarto. A televisão estava ligada naqueles filmes antigos que passam de madrugada, volume baixo para não incomodar os vizinhos. A cortina estava balançando igual sempre, movimento suave que eu já tinha acostumado a ignorar. Aí, de repente, eu reparei numa coisa que me gelou o sangue. Lá embaixo da cortina, bem na barra que ficava a uns 10 centímetros do chão, dava para ver 2 pés descalços parados ali. Eram pés normais, de pessoa adulta, mas só dava para ver até o tornozelo. O resto sumia atrás da cortina. Fiquei completamente imóvel no sofá, sem conseguir me mexer nem fazer barulho. Os pés estavam ali parados, como se alguém tivesse chegado e ficado em pé atrás da cortina. Eram pés limpos, nem sujos nem machucados, só 2 pés normais descalços apoiados no chão da sala. A cortina continuava balançando igual sempre, mas os pés ficavam firmes, sem se mexer junto com o tecido. Era como se a pessoa tivesse se encostado na parede atrás da cortina e só os pés estivessem ficando visíveis. Mas o estranho é que não fazia sombra no chão. Não tinha vulto na cortina, nada que indicasse que tinha alguém ali. Fiquei não sei quanto tempo olhando aquilo, com medo de me mexer ou fazer qualquer barulho. Os pés continuavam parados, sempre na mesma posição.
como se a pessoa tivesse paciência infinita para ficar ali. E a cortina balançando, mas sem tocar nos pés, como se eles não estivessem realmente ali. Tentei pensar numa explicação lógica. Podia ser reflexo da televisão ou sombra de alguma coisa da rua projetando na cortina, mas os pés pareciam muito reais, muito sólidos. Dava para ver os dedos, o formato certinho, até as unhas. E estavam apoiados no chão mesmo, não era projeção nem reflexo. Depois de muito tempo parado ali, criei coragem e me levantei devagar do sofá. Os pés continuaram no mesmo lugar, sem reagir ao meu movimento. Caminhei bem devagar até perto da cortina, tentando não fazer barulho no piso de madeira que sempre rangia. Quando cheguei perto, os pés ainda estavam lá. Respirei fundo e puxei a cortina de uma vez só, preparado para ver quem estava escondido ali. Não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Só a parede normal da sala e a janela fechada. Olhei para todo lado, atrás do sofá, debaixo da mesa, em todo o canto da sala. Vazio. Mas quando olhei para o chão, onde estavam os pés, tinha 2 pegadas marcadas. Não eram pegadas de sujeira ou lama. Eram feitas de uma coisa preta como fuligem. 2 marcas perfeitas de pé descalço, bem onde eu tinha visto os pés parados. Como se alguém tivesse pisado em carvão antes de ficar ali. E as pegadas não paravam ali. Elas continuavam pela sala, passavam pelo corredor e iam até o meu quarto. Eram pegadas espaçadas, como de pessoa caminhando normal, sempre feitas da mesma fuligem preta. O rastro terminava bem do lado da minha cama, como se alguém tivesse ficado ali parado me observando. Isso me deixou apavorado, porque significava que essa pessoa ou coisa tinha andado pela minha casa e ficado do lado da cama onde eu dormia. E eu nunca tinha percebido nada, nunca tinha visto as pegadas antes. Era como se fosse a primeira vez que elas ficaram visíveis. Limpei todas as pegadas com pano úmido e desinfetante. Esfregei bem para tirar toda a fuligem. Deixei o chão brilhando. Mas no outro dia de manhã, as pegadas estavam de volta. O mesmo rastro da cortina até o quarto. Sempre feitas da mesma fuligem preta. Comecei a reparar que toda noite apareciam pegadas novas. Eu limpava de manhã e de noite elas voltavam. Sempre o mesmo caminho. Sempre terminando do lado da minha cama. E a cortina continuava balançando. Mas agora eu não tinha mais coragem de olhar embaixo para ver se tinha pés ali. Mudei o sofá de lugar para não ficar de frente para a cortina. Mas isso não resolveu, porque eu continuava vendo o movimento no canto do olho. E sabia que toda noite alguém ficava parado atrás daquela cortina, depois caminhava até o meu quarto para ficar me observando dormir. Tentei trocar a cortina por uma nova. Pensei que o problema fosse com o tecido velho. Comprei uma cortina diferente, mais leve, de cor clara. Mas continuou balançando igual, e os pés continuaram aparecendo embaixo. Era como se o problema não fosse a cortina, mas o que tinha atrás dela. Uma noite eu tentei ficar acordado a noite toda, para ver se conseguia flagrar quando a coisa chegava. Mas sempre que eu prestava atenção direto na cortina, não acontecia nada. Era só quando eu relaxava e parava de olhar que sentia o movimento e via os pés aparecerem. Conversei com alguns vizinhos para saber se eles tinham algum problema parecido. A dona Carmen, que morava do lado, disse que às vezes ouvia passos na minha casa de madrugada, mas pensava que era eu andando. O seu Roberto da frente falou que já tinha visto sombra na minha janela mesmo com a cortina fechada, mas achou que fosse normal. Saí dessa casa depois de 2 meses. Não conseguia mais dormir direito, sabendo que toda noite tinha alguém ficando do lado da minha cama. As pegadas de fuligem apareciam todo dia, por mais que eu limpasse, e a cortina nunca parou de balançar, mesmo quando não tinha vento nenhum. Até hoje, quando vejo cortina pesada em casa alheia, eu fico nervoso. Sempre olho embaixo para ver se não tem pé aparecendo, e evito dormir em quarto que tem cortina na janela, porque fico lembrando daqueles pés descalços parados ali, esperando eu dormir,
para poder caminhar até perto de mim. Pessoal, essa é uma das coisas mais estranhas que já me aconteceu e ainda hoje não consigo explicar direito. A casa que eu aluguei tinha um quarto nos fundos que era meio diferente dos outros. Era menor e mais escuro. Mas o que mais chamava a atenção era um armário embutido na parede. O armário era antigo, desses que foram feitos junto com a construção da casa. Todo de madeira escura, com duas portas grandes que iam do chão até quase o teto. Mas as portas estavam trancadas por dentro e não tinha chave. O dono da casa disse que não sabia onde estava a chave, que já tinha perdido há muito tempo. Achei estranho um armário trancado por dentro, mas como o quarto tinha outros lugares para guardar roupa, não me incomodei muito. Usava o quarto normal, só ignorava o armário. Era como se fosse parte da parede mesmo, duas portas de madeira que não serviam para nada. Nos primeiros dias, tudo normal. O quarto era silencioso. Eu dormia bem, sem problema nenhum. Mas depois de umas 2 semanas, comecei a ouvir uns estalos vindos do armário durante a noite. Eram barulhos baixos, como madeira velha fazendo ruído quando muda a temperatura. No começo, não liguei porque casa antiga sempre faz barulho. Madeira que dilata e contrai. Prego que solta, essas coisas normais. Mas os estalos vinham sempre do armário e sempre de noite. Durante o dia, era silêncio total. Só de madrugada que começava o barulho. Os estalos foram ficando mais frequentes com o passar dos dias. Toda noite eu ouvia, sempre vindos de dentro do armário trancado. Às vezes era um estalo só, às vezes vários seguidos, como se alguém tivesse mexendo nas coisas lá dentro ou se encostando na madeira. Depois de um tempo o barulho mudou. Não era mais só estalo. Começou a aparecer batida leve, como se alguém tivesse batendo devagar na porta por dentro, tentando chamar atenção. Batidas ritmadas, 2 ou 3 seguidas, depois parava um tempo e batia de novo. Isso me deixou incomodado, porque não fazia sentido ter batida vindo de dentro de um armário trancado. Se não tinha ninguém lá dentro, o que estava fazendo barulho? Comecei a prestar mais atenção e reparei que as batidas tinham um padrão, como se fosse realmente alguém tentando se comunicar. Falei com o proprietário sobre o barulho, perguntei se ele sabia o que podia ser. Ele ficou meio sem graça e disse que outros inquilinos já tinham reclamado da mesma coisa. Falou que devia ser problema com a madeira velha, mas que nunca tinha conseguido abrir o armário para verificar. As batidas foram aumentando de intensidade. O que começou como barulhinho baixo foi ficando mais forte, mais insistente. Era como se quem tivesse lá dentro tivesse ficando mais desesperado para sair. Batia várias vezes seguidas, parava e depois batia de novo mais forte. Aí começou o pior de tudo. Uma noite eu acordei com um barulho diferente vindo do armário. Não era mais batida nem estalo, era tosse. Uma tosse rouca, pesada, como de pessoa que está muito doente ou que fumou a vida inteira. Tosse feia, que parecia vir do fundo do peito. No começo pensei que fosse algum vizinho doente, que o som estava vindo através da parede. Mas quando prestei atenção, a tosse vinha mesmo de dentro do armário. Era bem nítida, bem próxima, como se tivesse alguém encostado na porta por dentro. A tosse era úmida, daquelas que parecem que a pessoa vai vomitar alguma coisa. E vinha sempre em crises, várias tosses seguidas. Depois parava um tempo e começava de novo. Às vezes durava a noite toda, me impedindo de dormir direito. Comecei a ficar com medo do quarto. A tosse aparecia toda noite, sempre na mesma hora, sempre com a mesma intensidade. Era uma tosse doente, sofrida, como se a pessoa estivesse passando muito mal. E vinha acompanhada de um barulho estranho, como se tivesse catarro ou sangue junto. Não conseguia mais dormir no quarto. A tosse me deixava nervoso. Parecia que tinha alguém agonizando ali dentro do armário. Comecei a dormir na sala, no sofá, porque não aguentava mais ouvir aquele som toda a noite. Resolvi tentar abrir o armário de qualquer jeito para ver o que tinha lá dentro.
Peguei uma chave de fenda e tentei forçar a fechadura. Era difícil porque a tranca era por dentro, mas depois de muito esforço consegui quebrar o mecanismo e abrir as portas. Quando abri, o cheiro que saiu de lá me deu náusea. Era um cheiro de mofo, de coisa velha e úmida, misturado com um cheiro adocicado e enjoativo. O armário estava quase vazio. Só tinha um cobertor velho jogado no fundo, todo embolorado e sujo, e tinha uma caixa de sapatos pequena em cima de uma prateleira. Abri a caixa e dentro tinha vários lenços de papel usados, todos sujos, com uma coisa escura que parecia sangue seco. Eram muitos lenços, como se alguém tivesse ficado tossindo sangue por muito tempo e guardado tudo ali. O mais estranho é que os lenços não estavam velhos como deviam estar se fossem de muito tempo atrás. Pareciam meio frescos, como se alguém tivesse usado recentemente. E o sangue não estava completamente seco, ainda tinha uma cor meio vermelha. Joguei tudo no lixo, o cobertor e a caixa com os lenços. Limpei o armário todo com desinfetante, deixei as portas abertas para arejar. Pensei que o cheiro ruim e os lenços velhos tinham alguma coisa a ver com o barulho que eu ouvia. Mas na mesma noite a tosse voltou. Agora era ainda mais forte, como se quem tivesse tossindo tivesse ficado irritado porque eu mexi nas coisas dele. A tosse durou a madrugada toda, aquele som rouco e pesado que me arrepiava. E o pior é que comecei a acordar com a garganta doendo. No começo pensei que fosse gripe ou resfriado, mas não tinha outros sintomas. Só dor na garganta e vontade de tossir. Aos poucos comecei a tossir igual ao que eu ouvia no armário. A minha tosse foi ficando parecida com aquela que vinha do armário. Rouca, pesada, com gosto ruim na boca. E às vezes saía uma coisa escura quando eu tossia, como se fosse sangue velho. Fiquei muito assustado e fui no médico, mas ele não achou nada de errado. A tosse do armário e a minha tosse começaram a ficar sincronizadas. Quando eu tossia, vinha a resposta de lá de dentro. Como se a gente estivesse tossindo junto, ou como se fosse a mesma tosse ecoando. Era uma sensação muito estranha e assustadora. Saí da casa no final do mês porque não aguentava mais a situação. A tosse não parava, nem a minha, nem a do armário. E eu estava ficando cada vez mais fraco, com dor na garganta e gosto de sangue na boca. Mudei para outro lugar e aos poucos a tosse foi melhorando. Mas às vezes, principalmente quando estou resfriado ou com a garganta irritada, a tosse volta igualzinha àquela do armário. Rouca, pesada, com gosto estranho na boca. É como se eu tivesse pego alguma coisa naquele quarto, alguma doença que fica dormindo e volta de vez em quando para me lembrar daqueles lenços com sangue. Gente, isso que aconteceu comigo foi tão bizarro que até hoje fico confuso quando penso. A casa que eu aluguei era antiga, dessas de subúrbio que já tinham visto dias melhores. Nada demais, casa comum com corredor comprido e quartos nos fundos. O teto era de forro de madeira, desses antigos que fazem ruído quando alguém anda em cima. Tudo normal nos primeiros tempos. Casa seca, sem problema de infiltração, sem goteira. Aí depois de uns 2 meses, começou a pingar água no corredor. Era só uma gotinha de vez em quando, bem no meio do corredor, sempre no mesmo lugar. Pensei que fosse problema no telhado ou cano furado. A gota caía direto do forro de madeira, sempre no mesmo pontinho. Deixei um balde embaixo para recolher a água e liguei para o proprietário para ele mandar alguém dar uma olhada. Disse que ia providenciar um cara para ver o que estava acontecendo, mas demorou uns dias para conseguir. Enquanto isso, a goteira foi piorando. O que era uma gota de vez em quando virou pingo constante. Ping, 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 direto no balde. Barulho irritante que não parava nem de dia, nem de noite. Tive que trocar o balde por uma bacia maior, porque enchia rápido. Aí eu reparei numa coisa estranha. A água que pingava não era limpa como deveria ser se fosse de chuva ou vazamento de cano. Era meio escura, com uma cor estranha, quase marrom.
e tinha uma consistência diferente, mais grossa que água normal. Quando a gota caía na bacia, não fazia o barulho normal de água. Era um som mais abafado, mais pesado, e deixava uma mancha no fundo da bacia, uma marca redonda e escura que era difícil de limpar. Parecia que a água tinha alguma coisa misturada, como barro ou ferrugem. O mais estranho é que as manchas no chão onde caía a gota eram redondas e perfeitas, como se tivessem sido feitas com a ponta de um dedo molhado. Não eram pingos normais, eram círculos bem definidos, todos do mesmo tamanho. E a cor era sempre a mesma, marrom escuro meio avermelhado. Tentei limpar as manchas do chão, mas eram difíceis de sair. Tinha que esfregar com força e usar produto forte para conseguir tirar. E mesmo depois de limpar, ainda ficava uma marquinha clara no piso, como se a coisa tivesse manchado a madeira para sempre. Depois de uma semana pingando direto, o proprietário mandou um encanador para dar uma olhada. Era um cara conhecido na região, que entendia bem de problema de casa velha. Veio com escada e ferramentas. Disse que ia subir no forro para ver de onde vinha a água. O encanador subiu pelo alçapão que tinha no corredor e ficou lá em cima uns 20 minutos mexendo. Eu ouvia ele caminhando no forro, fazendo barulho com as ferramentas, conversando sozinho como pessoa que está trabalhando concentrada. Aí de repente parou tudo. Silêncio total lá em cima. Chamei ele algumas vezes, mas não respondeu. Pensei que tinha acontecido alguma coisa, que ele tinha se machucado ou ficado preso em algum lugar. Fiquei preocupado porque fazia muito tempo que não ouvia barulho. Quando ele finalmente desceu, estava com a cara branca, assustado. Desceu rápido da escada, pegou as ferramentas todas atropeladas e disse que tinha que ir embora urgente. Não quis explicar o que tinha visto lá em cima. Só falou que não podia fazer nada e que era melhor eu procurar outro profissional. Tentei perguntar qual era o problema, se era muito caro de arrumar, se precisava chamar outro tipo de técnico. Mas ele não respondeu direito, só ficou repetindo que não podia ajudar e que era melhor eu me mudar daquela casa. Saiu rapidinho, como se tivesse visto algo que o deixou com muito medo. No outro dia recebi uma mensagem dele no celular. Era só uma frase: a casa tá vazando de dentro para fora. Não entendi o que ele quis dizer com isso. Como é que uma casa vaza de dentro para fora? E o que ele viu lá em cima que o deixou tão assustado? Tentei ligar para ele várias vezes depois disso, mas nunca mais atendeu. Mandei mensagem perguntando se podia explicar melhor, se conhecia alguém que pudesse resolver o problema. Nada. Era como se ele tivesse desaparecido depois de ver o que tinha no meu forro. A goteira continuou piorando. O líquido escuro pingava mais rápido agora e a cor estava ficando mais intensa. Não era mais marrom claro, era quase preto, com uma consistência estranha. Às vezes, parecia que tinha coisa sólida misturada, como pedacinhos pequenos flutuando. E o cheiro começou a incomodar. A bacia ficava com um cheiro doce e enjoativo, como de fruta estragada misturada com remédio. Tinha que trocar a água toda hora, porque o cheiro ficava insuportável. E mesmo depois de lavar a bacia, o cheiro grudava no plástico. As manchas no chão foram aumentando. Não era mais só onde pingava direto. Apareceram outras manchas espalhadas pelo corredor. Sempre redondas, sempre do mesmo tamanho, como se alguém tivesse caminhado por ali com os dedos molhados tocando no chão. Uma noite eu ouvi barulho vindo do forro, como se alguém estivesse andando lá em cima. Passos devagar, pausados, que paravam bem em cima de onde pingava. Depois o pingo ficava mais forte por um tempo, como se a pessoa tivesse apertado alguma coisa para fazer sair mais líquido. Comecei a ficar com medo de dormir na casa. O barulho no forro acontecia toda noite, sempre os mesmos passos pausados. E pela manhã sempre tinha manchas novas no chão, espalhadas por outros lugares da casa. Era como se alguém caminhasse pela casa toda de madrugada, pingando aquele líquido escuro.
Tentei chamar outro encanador, mas quando expliquei o problema e falei que o anterior tinha saído assustado, ninguém quis vir. Um disse que conhecia o cara e que se ele não quis mexer, devia ter motivo muito forte. Outro falou que não trabalhava com esse tipo de coisa. Resolvi subir no forro eu mesmo para ver o que tinha lá. Peguei uma lanterna potente e subi pelo alçapão, com muito cuidado para não pisar em lugar errado. O forro era escuro e cheio de poeira, mas quando apontei a lanterna para o lugar de onde vinha o pingo, vi uma coisa que me deixou gelado. Não era vazamento de cano, nem infiltração do telhado. Era como se o próprio forro estivesse suando aquele líquido escuro. As tábuas de madeira estavam encharcadas de uma substância preta que escorria lentamente e tinha um cheiro forte, adocicado e podre que me deu náusea. Desci rapidinho de lá e no mesmo dia comecei a procurar outra casa para alugar. Não conseguia mais ficar naquele lugar sabendo que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo no teto. O líquido continuou pingando até o dia que me mudei, sempre escuro, sempre deixando aquelas manchas redondas impossíveis de limpar. Até hoje não sei o que o encanador viu lá em cima que o deixou tão assustado. E nunca entendi o que ele quis dizer com "a casa tá vazando de dentro para fora". Só sei que foi uma das coisas mais estranhas que já presenciei e que aquele líquido escuro não era água nem nada normal que deveria estar pingando do teto de uma casa.